Olá, gente boa, muito boa noite. Hoje, até que enfim, nós vamos tratar de um assunto que eu sempre queria tratar aqui no Papo Dinâmico. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, o livro mais lido, traduzido e publicado no mundo. Bilhões e bilhões de exemplares já foram impressos em diversos, praticamente em todos os idiomas existentes na modernidade. Nós vamos falar hoje da Bíblia Sagrada. Nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, boa noite de novo, né? Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos aqui com um especialista, exegeta, teólogo, PhD em Ciências da Religião e Teologia, especialmente em Bíblia, o professor Valmor da Silva. Professor Valmor, seja bem-vindo aqui no nosso Papo Dinâmico, até que enfim, né, aqui presente para falar do assunto que é da sua especialidade. Eu imagino que goste muito. Minha saudação, meu agradecimento, professor Daniel, muita alegria podermos debater e conversar sobre a Bíblia, não é? É um livro tão importante que ganha, sob vários aspectos, né? Uma visibilidade e importância. Então, muita alegria. Como é que deu a sua formação acadêmica que culminou aí com estudos especializados na Bíblia? Bom, a história é longa, vamos resumir. A minha formação toda se deve à congregação dos franciscanos capuchinhos. Eu entrei no seminário com 12 anos, aí fiz ainda 4º ano primário, 5º ginásio, ensino médio na época, filosofia, teologia. Foi na teologia que me despertou a curiosidade pela Bíblia e certo dia um meu professor convidou para estudar a Bíblia em Roma para voltar e lecionar. E foi assim que sucedeu. Eu fiz o mestrado em 1979, eu fui. Isso na Gregoriana, em Roma. Fiz um mestrado em Teologia Bíblica na Gregoriana e em Exegese Bíblica no Pontifício Instituto Bíblico. Ah, ok. E depois voltei, lecionei 10 anos e em seguida fiz o doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E de lá vim para Goiás, e aqui em Goiânia estou há 25 anos. Hoje você trabalha no mestrado e doutorado de Ciências da Religião da PUC Goiás? Da PUC Goiás, programa de pós-graduação em Ciências da Religião, que é um programa nota 5, um programa de muito destaque já no Brasil. Que tem... colabora também na coordenação lá, né? Isso, vice-coordenador. O programa já tem 25 anos, já comemoramos, né? Sim. Tá, e por que você escolheu a Bíblia como seu objeto de estudo e pesquisa? São os caminhos de Deus, a gente diz, né? Uhum. Como eu digo, meu professor, Frei Fabiano Zanata, eu voltava de Roma, eu estava no 2º ano de teologia, e num certo dia, eu saindo do futebol de salão, suado, ele me encontra e me pergunta: você não quer estudar em Roma, estudar e vir lecionar aqui? E eu quero, eu disse, imagina, né? Um tiro, né? Foi por causa da Bíblia ou por causa de Roma? Uma aventura, então ele perguntou: direito canônico, moral ou Bíblia? Então eu disse: me dá 3 dias para pensar. Ele disse: que tal a Bíblia? Eu disse: ok, a Bíblia. E pronto, e aí ele me cobrava de vez em quando: está estudando hebraico? Está estudando grego? Imagina, né? Nem me passava pela cabeça propriamente. E aí começou o meu interesse e o meu desenvolvimento. De um modo geral, professor Valmor, o que é a Bíblia e qual a sua importância ainda para o nosso mundo de hoje? Bem, a Bíblia tem vários aspectos de importância, mas vamos frisar o fato dela ser a Sagrada Escritura, assim chamada, né? Ou a Escritura, um livro sagrado, um livro santo, a Palavra de Deus, um livro normativo, um livro de orientação para a vida, de ética. Então ele é um livro que praticamente funda a nossa igreja, a nossa religião cristã, e, no caso, as várias igrejas cristãs, especificamente para o mundo católico. Então, a Bíblia tem um fundamento religioso, desse nosso ponto de vista, que é o mais importante. Obviamente, também ela é um livro de interesse para historiadores, para sociólogos, antropólogos, enfim, para a arqueologia, geografia, para os mais diversos interesses, né? Hoje, mais ainda, com inteligência artificial, com descobertas, com a ciência, e tudo se torna mais fácil, mas também cria maior interesse. A literatura, por exemplo, tem páginas da Bíblia
que fazem parte da literatura universal, que tem assim uma veiculação, uma aceitação muito importante para a literatura infantil, para os diversos pontos de vista, para a linguística, etc., né? Eu trouxe uma Bíblia aqui e vejo que você trouxe, acho que alguns exemplares da Bíblia aí também, né? Isso. Agora, a gente vê que apesar de a Bíblia ser um livro muito parecido, a gente vê geralmente na mão das pessoas e tal, nas igrejas, a gente vê a Bíblia e tal. Mas há diferenças, por exemplo, tem um tipo de Bíblia que tem 66 livros e outra que tem 72 livros. Por que essas diferenças? Isso. Digamos, o que fixou essa diferença foi a reforma com o Lutero. Mas é importante situar a polêmica porque ela é muito mais antiga e remonta ao século II, 170, 160, antes de Cristo, na época dos Ptolomeus no Egito. E essa época os judeus estão dispersos pelo mundo, na chamada diáspora, né? Então, em muitos lugares já não entendiam a Bíblia hebraica, a sua Bíblia original. O que ocorreu? Eles falavam um grego popular, o koiné, um grego comum. E com isso a Bíblia foi sendo traduzida, explicada, a Bíblia hebraica foi sendo explicada para o grego. E foi se fixando até gerar uma tradução oficial, digamos um cânon, que é a Septuaginta, a tradução dos 70, assim chamada, né? Que então ocorreu antes de Jesus Cristo. Antes de Cristo. Na época do helenismo, então, de Alexandre Magno, que governava o mundo na época. Consequência da reforma de Alexandre. Houve alguma influência, então, do apogeu cultural de Alexandria, né? Muito forte. E foi exatamente no ambiente de Alexandria, digamos, que se oficializou essa tradução. Então, ela foi uma tradução de toda a Bíblia hebraica, digamos, dos livros todos que nós conhecemos, e foram acrescentados 7 livros que nós conhecemos só em grego, né? Tobias, Baruch, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, Sirácida. Né? Desses livros, como eu digo, o Sirácida tem já talvez 60% conhecido, algum manuscrito, algum original hebraico. Mas outros não foram escritos em hebraico. Por exemplo, Sabedoria, os estudiosos olham e dizem, não, esse é um original grego. Então já é helenista. Entendi. Quem adota os 66 livros, eles excluem os livros que são originalmente gregos. Gregos, exato. Que não foram traduzidos do hebraico. Então aí no ano 90, aí, depois de Cristo, já quando se mais ou menos definiu o cristianismo e o judaísmo, digamos que havia 2 cânones, o cânone hebraico, né? E aí os judeus ortodoxos mais fixos ficaram só com esses livros hebraicos. Mas continuou circulando o cânon grego, que é inclusive usado no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo Apóstolo, que cita mais de 200 vezes o Antigo Testamento, cita sempre de acordo com a tradução grega dos 70. Não cita de acordo com o original hebraico, né? Perfeito. Significa, então, que esse cânon, digamos, alexandrino, ele teve muita divulgação, muita aceitação. E assim foi mantido pela Igreja regularmente. Quando chega a Reforma, agora no 1500 e tanto, aí a Reforma, digamos assim, com o intuito de ir mais ao original, rejeitou o cânon grego, os livros gregos. Os livros da Bíblia hoje contam esses livros aí do Velho Testamento, né, que nós estamos falando do Velho Testamento, mas tem também o Novo Testamento, né? E que é um conjunto de livros, começa ali no Mateus, vai Apocalipse, né? E incluindo as cartas, o Atos Apóstolos e tal. Por que estes livros, que somando tudo dá 72, e não outros, e não estes livros mais outros? Aí a gente entra no campo dos apócrifos ou extracanônicos, né? Que somaria uma literatura provavelmente maior, daria uma Bíblia maior que essa. Quer dizer, existem apócrifos do Antigo Testamento, Vida de Moisés, 12 Patriarcas, Jubileus, tantos e tantos livros, né? 4º Esdras, etc. E também do Novo Testamento, o Evangelho de Maria Madalena, os Atos do Tiago, enfim, uma literatura muito extensa, muito ampla. E houve critérios de fé e às vezes também influências mais para dizer sim ou não.
Esse está de acordo, este não. Primeiro no judaísmo e depois no cristianismo. Então, há vários critérios de canonicidade, digamos. Porque um livro entrou no cânon, foi reconhecido e outros não, né? Perfeito. Professor Valmor, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos tratar da autenticidade desse texto que nós temos aqui hoje. Bíblia, você falou aí hebraico, grego, eu vejo falar que tem aramaico também no meio da história e tal, e no entanto nós temos a Bíblia em português, né? Então, em que medida esse texto aqui é autêntico? Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Já. De volta com o Papo Dinâmico, hoje nós estamos falando da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, ou dos escritos sagrados, com o professor Valmor da Silva, ele que é exegeta, teólogo, especialista em Bíblia. Então, professor Valmor, a unificação do Novo Testamento, quer dizer, do texto que ao final das contas uniu o Velho e o Novo Testamento. Aconteceu, você falou de critérios e tal, mas teve algum concílio, alguma reunião dos cristãos para definir isso? Como é que foi isso e quando se deu? Isso foi também, professor Daniel, um processo lento, digamos assim, né? E durou aí um século ou mais para definir, dizer, esses são canônicos, esses não são. Mas, basicamente, o Novo Testamento é, digamos assim, um comentário da Bíblia hebraica, do Antigo, obviamente, à luz da fé cristã em Jesus ressuscitado. Então, tendo Jesus, a Bíblia, o Antigo Testamento e a comunidade, a fé e o espírito missionário, com isso foi se constituindo aquilo que nós dizemos Novo Testamento. Há uma discussão, Paulo apóstolo sabia que estava escrevendo a Bíblia, tinha intenção de escrever um texto sagrado? Ele tinha intenção de animar as comunidades, né? De incentivar na fé, de formar comunidades cristãs. E com isso, esses textos foram sendo reconhecidos também como escritura sagrada, né? Obviamente, os judeus não aceitaram, né, esses textos também porque eles foram objeto de divisão de uma nova religião que era originalmente uma reforma do judaísmo, né? Possivelmente não era, digamos, intenção de Jesus criar uma religião diferente, mas sim renovar a religião dele, o judaísmo, né? Torná-lo uma religião mais autêntica. Então, vários processos entram nesse cânon bíblico, digamos. A gente está com o propósito aqui claro, a Bíblia é um livro indiscutivelmente importante e útil para a nossa vida. Mas nós estamos com o propósito também de mostrar que, apesar de toda essa qualidade que a Bíblia tem de edificação para a nossa vida, nossa existência, ela tem uma história e uma história que a gente precisa conhecer, até para poder fazer uma leitura adequada, né, professor Romulo? Perfeito. Por exemplo, nesse espírito, a gente vê assim, a Bíblia conta a história do povo hebreu, sei lá, talvez começa ali com Abraão, Isaac, Jacó, e depois vem os filhos de Jacó que vão para o Egito. Lá no Egito, José consegue ganhar uma proeminência, e depois, quando ele morre, os filhos viram escravos, os descendentes viram escravos, e depois, liderados por Moisés, Arão, saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e fundam, digamos, a Terra Prometida. A Bíblia conta essa história, né, para nós. Agora, durante esse período foram produzidos textos. Sim. Foram produzidos. Esses textos estão aqui, todos estão aqui, foram produzidos em que língua, né? Porque depois teve o exílio também na Pérsia, né? Foram escravizados na Pérsia. Babilônia, isso. Na Babilônia, depois na Babilônia. E depois teve ainda os helênicos que escravizaram. Justamente. Quem mais escravizou? E os romanos. E finalmente os romanos. Correto. Então, em todas essas regiões, eles foram para lá com a língua hebraica, mas lá também aprenderam outras línguas. Teve os assírios também que dominaram, né? Isso. Então, antes os em assírios. Todos esses contextos, eles produziram textos bíblicos. Sim, e muitos deles estão aqui, né? Então, qual é a língua predominante e como se deu, digamos assim, a evolução dessas diversas línguas, dialetos, né, até constituir o texto em hebraico, depois em grego, latim e hoje português? Muito bem. O professor Daniel domina muito e tem muito conhecimento do assunto, como se vê, né? E levanta vários aspectos, talvez vou começar por um para distinguir.
não existe uma coincidência entre a redação e a história. Talvez esse seja um dado básico para a gente não ler, digamos, de maneira fundamentalista. E esses passos da história são registrados, coincidem com a história conhecida, positiva, né? Mas a dinâmica da produção dos textos bíblicos tem mais ou menos, digamos, uma lei férrea, que é a seguinte: o processo de redação, de escrita, é um terceiro passo. Antes, isso foi tradição oral, foi narrado, foi descrito, foi passado de pai para filho, neto, de boca em boca. E antes foi vivido. Então, as histórias, digamos que Abraão teria vivido em 1800, 2000 antes da era cristã, ou as histórias do Egito, da escravidão do José, só foram redigidas, de fato, colocadas por escrito séculos depois, né? Perfeito. E mais ainda as histórias da criação, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, que remontam lá às origens da humanidade, foram dos últimos a serem redigidos, colocados por escrito, né? Okay. Então, sempre essa dinâmica. A Bíblia é vivida, é uma história vivida. Segundo, ela é uma história contada, narrada, tem uma tradição oral. Terceiro, ela é escrita, então a tradição, a redação. E esse processo é importante distinguir para a gente não fazer uma leitura como se estivesse filmando, né? Transmitindo. Deus está criando o mundo e tem alguém lá filmando e registrando. Alguém descrevendo. Com certeza, bem depois, né? Exato. Então, nem sempre o texto, quer dizer, nesse caso, o texto inicial é o texto final. É o texto final, é a porta de entrada, a porta colocada quando já a casa está pronta, no final. Perfeito, entendi. Outra coisa, hoje nós temos a tradução da Bíblia aqui em português, 72 livros tem essa Bíblia aqui e tal. Mas hoje, como é feita essa tradução hoje da Bíblia? Com base em quê? Claro, tem gente que traduz do espanhol, do francês, do inglês e tal. Mas qual o texto que serviu de base para que o texto antigo, digamos assim, serviu de base para que fosse feita as traduções seguintes depois? Isso, aí talvez eu trouxe as Bíblias aqui para mostrar e também para Pode usar se você quiser. Então, para o Antigo Testamento, nós temos um texto de referência que é o hebraico, a Bíblia hebraica. Esse texto é bastante recente. Essa é a Bíblia que eu uso, chamada Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é uma reconstituição dos alemães, e ela copia o texto de Leningrado, um códice que tem todo esse Antigo Testamento, né? Okay. E existem facsímiles, a gente pode ler também, e esse texto é do ano 1009, 1010, agora, da nossa era. Da nossa era. É um texto muito recente, quer dizer, já recopiado, mas é um texto completo e bastante confiável, digamos. Mas existem outras versões do hebraico. E esse texto é do grego, o texto que eu uso, mas existem edições mais atuais, mais alternativas. Então e é claro, existem edições críticas com muito mais variantes e notas, etc. Mas basicamente esses são os textos de referência para o antigo, o hebraico, e para o novo, o grego. O hebraico, alguns textos em aramaico. Então, os tradutores hoje usam um texto de referência. Okay. Hebraico original ou grego original e traduzem daí. Mas nem sempre foi assim. Porque, assim, durante muito tempo, os escritos eram traduzidos ou transferidos, copiados em papiros, em pergaminho, sim, né? Sim, durante a Idade Média, salvo engano, mas os monges eram os grandes copistas da Bíblia e tal. E toda vez que eles copiavam, nem sempre eram tão fiéis assim na cópia, né? E essas cópias é que chegaram até a época da imprensa, que já foi com Gutenberg em 1500 e pouco, não é isso? Isso, justamente. E daí para frente que a gente passou a ter uma divulgação maior da Bíblia. E durante esse processo todo de cópia, não houve uma certa adulteração do texto original? Ou esses textos aqui são originais lá da era antiga? Sim e não. Há uma informação importante, e é uma certa decepção para nós, que original da Bíblia nós não temos nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma letra. Autógrafo, né? Eu vejo aí que você tem os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, que foram descobertos recentemente, 1947. Né? 1947. Esses manuscritos também não são originais?
também, sim, desculpa, esses são originais, verdade. Mas já são cópias, né? No sentido, nós temos lá um rolo de Isaías. Todo Isaías está lá, em hebraico bonitinho. Mas ele é cópia de cópia de cópia também. Digamos assim que o autógrafo de Isaías, ou de Mateus, ou de apóstolo Paulo, não existe nenhum. Agora, você tocou no Mar Morto, nos manuscritos, isso é importantíssimo porque nós estamos esclarecendo. Por quê? Porque os manuscritos do Mar Morto são da época de Jesus Cristo, aí, digamos, de 100 antes até 72, os romanos incendiaram o mosteiro de Qumran. Então, digamos, de 72 da nossa era. E quando a gente compara o texto de Isaías, aqui dos manuscritos do Mar Morto, com o Isaías Stuttgartense, do ano 1000, a diferença é mínima. Então, okay. Significa que por 1000 anos os copistas à mão foram fiéis. Foram absolutamente fiéis. E quando há uma diferença, essa diferença é justificável. Quer dizer, eles se fizeram alguma mudança, ela foi intencional. Entendi. Então, assim, rarissimamente o copista se distraiu. Como nós hoje no computador erramos muito, eles não erravam. Eles eram muito fiéis a isso. Fiéis, cumpriam direitinho a passagem bíblica que dizia que ninguém pode alterar nem uma vírgula. Nada. Isso porque para eles era um objeto de oração, de devoção, né? Inclusive, é uma curiosidade, em Qumran tinha uma sala própria onde eles copiavam o texto, os copistas. E a cada vez que eles tinham que escrever o nome de Javé, o nome divino, o nome sagrado, eles paravam, lavavam as mãos, lavavam aí tudo, o material, e faziam uma oração e então escreviam o nome divino. Quer dizer, era um processo espiritual, não era simplesmente estar copiando. Não é né? copiar, texto, é um exercício espiritual. Gente, temos que fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos também fazer uma breve comparação dos escritos sagrados da Bíblia e eventuais escritos sagrados de outros povos, tá bom? Já já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Só informando para você que esse programa, depois que foi exibido aqui na PUC TV, domingo que vem, dia 6, às 10 da noite, ele também vai estar disponível no YouTube, tá? Para você poder assistir lá no YouTube, assistir novamente e compartilhar com seus amigos e até, de repente, aproveitar também nas suas atividades acadêmicas ou pastorais, ok? Estamos aqui com o professor Valmor da Silva, PhD em Teologia e também em Exegese Bíblica. Professor Valmor, então, como é que fica a questão assim? Tem a Bíblia, é um livro que foi originalmente produzido aí pelo povo de Deus sob a inspiração divina. Acreditamos que a vontade de Deus, né, de certo modo, perpassa esses escritos sagrados. E como ficam os outros escritos sagrados de outros povos, como os povos originais, os índios, né, que tinham as narrativas deles, não necessariamente escritos, mas tinham os astecas, os maias, aqui na América, e eu falei, os incas também, e lá antigamente também tinha os babilônios, assírios, todos eles também tinham seus escritos sagrados. Como é que ficam esses escritos sagrados em relação a esta proximidade, digamos assim, das sagradas escrituras com Deus? Muito bom esse assunto, professor Daniel, muito interessante e um pouco polêmico, porque isso depende, digamos, da mentalidade. Existem cristãos, católicos, que dizem, não, ou também de outras crenças, né, em geral, só a minha fé salva e a de vocês tudo é errado. Então, nessa medida também nós diríamos, mas então o Espírito Santo engana metade da população? Para 1 bilhão de pessoas ele escreveu um livro inspirado, sagrado, certo. E para outro bilhão ele diz, não, para vocês eu vou inspirar uma besteira, né? E para outro... Então, sim, há muitas religiões, todas, é claro, não todas, muitas religiões têm um livro de referência como palavra de Deus. Talvez o melhor exemplo disso são os muçulmanos, que têm no Alcorão uma devoção
geralmente falando, muito maior do que a nossa devoção com a Bíblia. Inclusive o muçulmano se purifica antes, não toca a Bíblia com a mão como nós fazemos. Eles usam normalmente aquele apontador, aquela mãozinha de prata ou de ouro, né? E tem um respeito sagrado porque eles consideram que o Alcorão é efetivamente palavra direta, ditado. Os muçulmanos, eles adotam também algumas partes do Velho Testamento. Sim, porque nós temos uma sequência, a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, que é a que nós usamos, o Antigo Testamento, e depois o Novo. Então, do judaísmo, o cristianismo se apossou, digamos, e o islamismo é, na verdade, uma terceira religião que tem os mesmos textos, com variantes, né? Mas a história de Moisés... Eles têm origem também nos patriarcas, né? Isso, toda a história Abraão, bíblica. Isaac, Jacó. Jacó teria... Como é que é? Eles têm todo o reconhecimento pelos grandes profetas. Sim. Isaías, inclusive Jesus é um profeta. Maria é citada, a mãe de Jesus, citada 5 vezes no Alcorão. Quer dizer, o Alcorão se serve, digamos, de fontes cristãs, judaicas e cristãs, obviamente. Okay. Então, esse estudo da comparação entre a nossa Bíblia, ou a Bíblia cristã, ou seja, a Bíblia hebraica, e o Alcorão é muito frutuoso, é muito interessante. Porque o Alcorão, e claro, os muçulmanos creem que a palavra inspirada descida diretamente do céu, mas na verdade, com a análise crítica, ele é cópia ou inspiração ou evolução da nossa Bíblia, digamos assim. Agora, a Bíblia surge como uma história do povo de Deus na sua relação com Deus, né? O povo hebraico, o povo hebreu, o povo judeu, né, na sua relação com Deus. Surge aí. Pode-se dizer que a relação, tanto da tradição bíblica e do Novo Testamento, é a salvação, digamos assim, do povo que vem culminar aí com Jesus Cristo, é também uma salvação do povo, não puramente individual, porque tem muita gente que lê a Bíblia no sentido individual, né? Sim, tem até uns hinos que falam que Deus cuida de mim, né? Mas na verdade Deus cuida de nós, cuida do nosso povo. Sim, é esse o sentido mesmo? Sim, a dimensão comunitária, né? Israel é uma assembleia, uma Kaal, né? Daí veio depois a eclesia, a igreja. Então, esse conceito de assembleia, de congregação ou de comunidade, como nós dizemos, esse é um conceito essencial à Bíblia, a toda a Bíblia, né? E é sempre o conceito de um povo, Depois existe toda a ideia do povo eleito, né? E que a igreja herdou, nós somos o povo eleito, mas assim também, como eu dizia, os muçulmanos, assim outros povos se consideram eleitos. Eu brinco quando a gente fala sobre isso que povo eleito é o brasileiro, né? Que não existe país com mais bênção, com mais riqueza, com mais maravilha do que nós, o nosso país. Mas assim, cada cultura, cada nação tem uma convicção que eles são mais abençoados do que os demais. Ok, mas pode-se dizer então que esses outros povos, com essas outras narrativas, eles de certo modo tiveram conhecimento através dessas narrativas da vontade de Deus, do Deus que nós cristãos acreditamos? Sim, digamos assim que os escritos sagrados são a consciência, né, são uma prova, digamos, de que Deus falou para aquele povo. Então Deus fala em hebraico para os judeus, mas fala em grego para os helenistas, e fala em árabe para os muçulmanos, e também salva, um dos santos padres, eu não sei quem, disse, né, que Deus salva os judeus judaicamente, a cada qual de acordo com a sua cultura, né? E aqui o nosso Pedro Casadáliga dizia, Deus só fala a nossa língua, né? Ele não tem uma língua... Ele não tem uma língua própria, mas cada qual... Ele fala para cada qual o seu vernáculo, digamos assim, né? Só fala vernáculo, só fala a língua que você entende, obviamente. Há umas tendências hoje a voltar a falar latim, etc. Como se para Deus tivesse importância uma língua ou outra, né?
Agora sim, a gente lendo a Bíblia, a gente vê algumas narrativas assim, muito exclusivas, digamos assim, que Deus elimina um povo em benefício do outro, né? De repente, para salvar o povo hebreu no Mar Vermelho, ele fecha o Mar Vermelho em cima dos egípcios e tal, e tem cânticos que se viram, inclusive, para celebrações e tal. Como é que a gente pode entender esse Deus nosso, que em algum momento da história ele parece que elegeu de uma forma exclusiva um determinado povo? É o ponto de vista de quem conta, né? O ponto de vista de quem recebeu esse privilégio. Isso um pouco mal comparando, alguém diz, caiu o avião e Deus me salvou porque eu cheguei 10 minutos atrasado e a aeromoça não me deixou, o povo não me deixou entrar. Então, o que Deus queria era matar os demais, quer dizer, mas para quem foi salvo, aquilo foi a vontade de Deus, que ele se salvasse, os demais não. Então é sempre o ponto de vista da pessoa que tem fé e que descreve, né? Assim, os grandes episódios de violência que são narrados. Por quê? Porque são narrados do ponto de vista de quem de fato teve o privilégio, teve a bênção, a graça, né? Pois é, mas essa visão subjetiva, digamos assim, de Deus, não nega, não contraria a tese de que, apesar disso, existe uma vontade de Deus que extrapola esses limites individuais. Sim, mas é sempre, digamos, do ponto de vista antropológico, né? É palavra de Deus, sim, mas sempre em palavra e em pensamento humano, digamos, em forma antropológica, né? Em antropomorfismo, as próprias figuras de Deus, a imagem, Deus é misericórdia, é bondoso e tal, mas também é violento, também é guerreiro. Então, por quê? Deus é um rei. Por quê? Porque o regime ideal era a monarquia. Então, se projeta para Deus, claro, os conceitos humanos, porque não tem outra forma de falar, digamos, de Tá Deus. bom. Professor Valmor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para encerrar o nosso programa, onde nós vamos querer que você nos ensine aqui qual é a melhor forma de ler a Bíblia, tá bom? Perfeito. Já já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando, discutindo aqui sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o livro mais lido, traduzido e editado, né, e publicado no mundo. Aqui a Bíblia, né, com o professor Valmor da Silva, ele que é PhD em Ciências da Religião, em Teologia e Estudos Bíblicos. Professor Valmor, então, a gente nota na Bíblia uma certa evolução, digamos assim, então, né? Se lá no Antigo Testamento a gente via narrativas mais antropológicas, antropomórficas, isto é, mais entendida do ponto de vista humano, a gente já vê no Novo Testamento um Deus mais universal, um Deus mais menos individualizado, menos, sei lá, como é que eu diria, exclusivo, né? Não é assim? Pode-se dizer que houve uma evolução, então? Sim, é claro, o que marca, o que centraliza a Bíblia é Jesus Cristo. E a gente costuma dizer que o critério de leitura da Bíblia, para nós cristãos, é Jesus. O Jesus, a gente diz, é o exegeta do Pai. Quer dizer, se a gente quiser saber como é Deus, olha para Jesus, para os gestos dele. Então, Jesus marca essa centralidade, mas ele marca também toda a sequência. Ele é a revelação total de Deus, total, né? Literalmente. Exatamente. Então, ele é a Bíblia da imagem invisível. E também, quando perguntar, mas afinal, o que é esse Pai? Você está falando tanto, mostra. E aí ele diz, Filipe, vocês estão tanto tempo comigo e não conhecem o Pai? Olhem para mim, eu sou a revelação do Pai. Então, de novo, esse é o critério, digamos, para a gente ler e interpretar a Bíblia toda, né? Perfeito. Agora, como ler a Bíblia com segurança, de tal modo que a gente possa ter certeza que está fazendo a leitura adequada da Bíblia e não equivocada? Digamos que é possível uma segurança literal, né? Porque no âmbito dos estudos a gente... Com certeza uma leitura ao pé da letra, você já falou aí que não é adequada. Pé da letra é ler lá do jeito que está lá, a pessoa pegar aquilo ali e achar que Isso. Mas dentro do âmbito da Igreja Católica nós temos um critério muito seguro.
apontado pela Dei Verbum, esse documento do Vaticano II, mas muito desenvolvido, que nós temos que ler, nós temos a escritura, o texto, e a tradição, aquilo que nos legou esse texto, que trouxe até nós, e o magistério. Então, e não é um sem o outro, sempre a junção dos três é que define a leitura, né? Porque diante de determinado texto, agora os exegetas apontam 50 maneiras de interpretar, mas a Bíblia aí a interpretação católica vai dizer a Igreja ao longo de 2000 anos acreditou, vamos dizer, o dogma de Maria Virgem, né, que há várias maneiras de interpretar a profecia do Isaías e tudo mais, mas por 2000 anos a Igreja acredita. Então existe uma tradição em cima disso, né? E a Bíblia tem elementos que asseguram. Então o magistério, o Papa assume a fé da Igreja e declara esse texto tem que ser interpretado assim, para a fé católica, né? Obviamente. Então isso dá segurança. São muito poucos os textos em que a Igreja diz a interpretação é esta, exatamente. E aí é um critério, digamos, de segurança. Perfeito, eu achei legal usar aí o texto bíblico, a tradição e o magistério da Igreja para a gente fazer uma leitura mais segura. Exato. Agora, eu lembro aqui que Santo Agostinho resistia em aceitar os textos bíblicos, nas confissões ele fala isso, né? Mas em algum momento, acho que assistindo as palavras, as palestras, as homilias, salvo engano, de Tertuliano, que era um bispo, né? Ele que defendia a leitura, o método analógico. Isso. O método analógico ainda está vigente? É um dos métodos de análise? Sim, sim. Talvez nessa evolução, logo o início do cristianismo, em Alexandria, nós estávamos falando dos gregos, do helenismo, surge a escola alegórica chamada. Então, os textos da Bíblia, os personagens, a história, são alegorias, são comparação. A gente deve usar de maneira simbólica. E em reação surge a escola de Antioquia, lá na Síria, em cima, que diz não, é a letra que vale, né? Depois, na Idade Média, se evolui para 4 sentidos, né? De alguma forma, isso está vigente ainda. Então, tem o sentido literal, o sentido da história, o que conta. Depois, o sentido alegórico, que às vezes é simbólico aquilo que está ali, né? Exato. Então... Está falando da besta, não está falando de uma besta de chifre, está falando é um símbolo, de uma figura qualquer. O Satã, ou a guerra, ou a matança, isso ou o Cântico dos Cânticos, os beijos, o amor, isso é uma simbologia, digamos. Então, alegórico. Depois tem o sentido anagógico, que moral, digamos, o que nós devemos fazer com o texto, né? E tem um quarto sentido, que é um sentido já, digamos, escatológico, né? Anagógico, que dizem que é o sentido para o qual a Bíblia aponta, isso que vale, né? Tem relação a Jerusalém. Jerusalém é o céu, é a salvação. Então, cada texto é passível, e de outros sentidos hoje, de outros métodos interpretativos. E a exegese, o exegeta, qual o método que ele usa? O histórico? Também há vários métodos, mas um método que predomina é o chamado histórico crítico, que é um método inventado pelos alemães e praticado muito pela área germânica, mas que basicamente, com variantes, o mundo inteiro usa. O método histórico não leva ao ateísmo, não. Necessariamente. Não deve levar. Né? Agora, e a Lexio Divina? É um outro método também de leitura? Sim, a Lexio é um método mais para oração. É mais de exercício mesmo, exercício espiritual. De oração. Aí a gente pega um texto e perpassa de novo por 4 passos. É como se deixasse a palavra de Deus invadir a alma da gente. Aí a gente faz a leitura, o que o texto diz. Depois faz a oração, o que o texto diz para mim. Depois faz a contemplação, o que eu digo para o texto, e depois a ação, o que esse texto me manda fazer, digamos assim. O que seria uma leitura fundamentalista, que é muito criticada? O que seria hoje uma leitura fundamentalista? Basicamente, a leitura fundamentalista diz que o texto não precisa ser interpretado. O que está escrito e é assim.
Né? Okay. Então, não se diz que a Terra é o centro do universo, a Terra é o centro do universo. É o centro e acabou. Se a Terra é plana, a Terra é plana. Isso, que Deus fez do barro e Deus fez assim, e é o barro e não tem que discutir. Né? E nisso não tem um significado. Né? Agora, qual a importância de Pedro e Paulo? Esse é outro programa, tinha que ser. A importância de Pedro e Paulo na difusão e formação do cristianismo no mundo. Aí nós temos os apóstolos, os 12, tem os discípulos, 72, tem os primeiros enviados, e nesse contexto todo, Pedro e Paulo têm uma liderança muito grande dos inícios do cristianismo. Paulo, com os escritos, marcou a direção da teologia, de toda a nossa reflexão, e Pedro a parte organizativa, né, a parte da liderança sobre. Então, os dois, cada qual ao seu modo, eles têm uma marca que deu os rumos para aquilo que nós somos hoje, né, na prática. Parece que o Papa vai viajar ou vai comemorar aí o jubileu de 800 anos, não, o jubileu do Concílio de Nicéia. Nicéia está sendo, foi e é agora. Exatamente. Concílio de Nicéia, qual a importância dele para, digamos, essa configuração que temos hoje? Sim, a Nicéia é um concílio cristológico, eclesiológico, obviamente, mas marcou a divindade de Jesus, a polêmica, Jesus é Deus, Jesus é homem Deus, é Deus homem, e marcou a eclesiologia. E nos inícios isso foi 325, acho que é. Por isso 25 é há 1800 anos. Né? Para alguém que quer começar a ler a Bíblia, você sugere o quê? Começar por onde? Eu sugiro de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Pegar de capa a capa, assim, Tem um método que foi trazido pelo padre Caetano, Mineto de Tilés. Padre Caetano fundou um instituto lá em Fortaleza, o Instituto Nova Jerusalém. E outro dia eu fui comemorar lá os 100 anos de nascimento dele. Fizeram palestras e tal. Então, falando assim, eu encontrei um padre relativamente jovem. Perguntei, quantas vezes você já leu a Bíblia? Toda, de cabo a rabo. 14, ele respondeu. 14? Padre Jackson. 14 vezes. Aí tinha alguém que leu mais. O padre recomendava ler a Bíblia uma vez por ano. E eles leem assim, de Gênesis até Apocalipse. Porque daí vão adquirindo essa lógica, esse fio interno, essa teologia da Bíblia, a teologia que percorre todo o texto. Né? Mas há muitas sugestões de começar pelos evangelhos, ou por Marcos, ou por João, por sermos cristãos, mas a gente não começa um livro pela metade, né? A gente, porque tem conceitos que são construídos lá atrás, e eles amadurecem, despertam, são entendidos. Por exemplo, o Apocalipse, o último livro, é uma composição dos livros do Antigo Testamento e do Novo. Perfeito. Professor Valmor, infelizmente nosso tempo acabou. Espero que nós tenhamos levado para o nosso telespectador a melhor informação possível e que ele, a partir de hoje, possa ler a Bíblia com mais convicção, com mais amor e também com mais conhecimento. Muito obrigado por sua presença, boa noite. Eu que agradeço, professor Daniel, estamos à disposição e vamos seguir na leitura no amor à Palavra de Deus. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço, até a próxima.